Nesse vídeo eu irei montar uma timeline, uma linha de tempo dos eventos do nosso querido mundo de Shumatsu no Valkyrie, envolvendo tanto contos mitológicos como eventos reais dos personagens históricos da obra. Vou tentar ao máximo colocar uma data correta ou aproximada a eventos dos quais não sabemos exatamente em que ano ocorreu. Então, alguns podem estar certos, alguns aproximadamente certos, depende muito. Pois, por exemplo, os eventos dos deuses são eventos pré-Big Bang, ou seja, não tem ano, tá ligado? Eu poderia começar com o caos, falando das mitologias reais, mas eu vou focar no que Shumatsu mostrou. Não vou usar nada fora do que já foi mencionado ou contado em Shumatsu, então aqui vamos nós, começando a linha de tempo de Shumatsu no Valkyrie. Nós começamos a linha de tempo de eventos de Shumatsu no Valkyrie com os acontecimentos pré-Big Bang. Tudo o que aconteceu nessa época veio antes da existência do nosso universo como conhecemos. Nessa era existiam apenas os deuses. E não temos como dar número aos anos específicos aqui, então eu irei na ordem de eventos cronologicamente sem nomear anos, então serão todos classificados como pré-Big Bang. O mais antigo evento que temos, a existência do maior demônio de todos e o primeiro governante de Helheim, Satanás, ou Satã se preferirem, que após sua morte entrou no corpo de um deus a fim de viver por mais tempo. Agora nós temos a lenda do Berserker de Helheim, dito ter devastado metade do submundo inteiro, uma lenda passada por eras e por eras dentre os habitantes do submundo. Seu nome era Rajun, seu poder era tão grande que ele implodiu após usá-lo demais, restando apenas uma pequena larva que futuramente seria usada para o seu retorno. A seguir tivemos a Titanomaquia, um torneio entre deuses e titãs para decidir quem iria se tornar o comandante de todos os deuses. Zeus acaba vencendo na final do torneio, matando seu pai Cronos. Infelizmente não temos mais detalhes sobre tal evento. Eu creio que logo após a vitória de Zeus, seus irmãos e ele assumiram o comando dos reinos, fazendo com que Hades se tornasse o novo rei de Helheim. E agora nós teríamos os eventos do flashback do Beelzebub, ele sendo excluído de todos por ser amaldiçoado por Satanás, ele conhecendo Lúcifer e os outros anjos, fazendo amizade com eles e depois os perdendo pelas mãos do Satã. Ele estuda, conhece Lilith, se apaixona por ela, só para descobrir que ele é o próprio demônio que procurava, matando sua amada, assim como ele matou seus amigos. A partir disso, o único objetivo de Beelzebub é morrer. O encontro de Hades com Beelzebub acontece logo depois disso. Beelzebub, que estava vagando por Helheim em busca de alguém que seja capaz de matá-lo, se depara com o castelo de Hades. Ele vai deliberadamente até lá para ter uma audiência, ou melhor, uma batalha até a morte contra Hades. Ele o desafia, mas o rei do submundo o derrota facilmente, porém não o mata. Muito pelo contrário, ele o ajuda, se tornando um grande e talvez o único amigo que Beelzebub tinha, mesmo ele não admitindo isso. Furiosa com a queda dos titãs, Gaia lança sua prole, os gigantes, para cima dos deuses gregos, iniciando a gigantomaquia. No fim, Hermes, Ares, Adamas, Poseidon e possivelmente Apolo também conseguiram derrotar todos os gigantes e Gaia. Enquanto isso, ao mesmo tempo que os gigantes atacaram Olimpo, os titãs presos no Helheim após a queda de Cronos escapam, e Hades vai pessoalmente se livrar de todos eles, aniquilando todos os titãs antes mesmo que eles saíssem de Helheim. Após isso, nós supostamente teríamos Hades versus Tifão, porque Hades foi dito ter derrotado Tifão, e na mitologia original, Gaia criou Tifão e ele nasceu do submundo e subiu até o Olimpo. Porém, como Zeus aqui nunca foi mencionado em ter enfrentado Tifão, podemos deduzir que foi Hades quem derrotou Tifão no submundo, impedindo que ele subisse para o Olimpo. Após isso, temos a traição de Adamas, que liberta alguns titãs que sobraram e se alia a Tifão, que a princípio Hades não teria matado. Ele fez tudo isso a fim de destronar Zeus. Porém, após tentar recrutar seu irmão mais novo Poseidon para o seu lado, ele acaba sendo derrotado e dado como morto pelo mesmo. Mas, como sabemos, esse não foi o fim para Adamas, pois Hermes estava ali por perto e informou Hades sobre o acontecido. Hades, para salvar a vida de seu irmão, pediu ajuda a Beelzebub, que o transformou em Adamanto, uma mistura de robô e deus, bem mais forte do que antes. Em algum momento depois de salvar Adamas, Beelzebub encontra a larva de Rajun e aguarda para o uso futuro. Esses dois próximos eventos aqui eu não achei um lugar muito bom para encaixar eles, mas Thor salva Asgard dos 66 gigantes de gelo, os Jotuns, e em algum momento, antes ou até depois disso, ele mata a serpente do mundo. Eu sei que esses eventos aconteceram antes do Big Bang, mas não exatamente quando, pois eles são bem vagos e sem conexão com outros eventos até agora na história. E aí finalmente chegamos ao Big Bang. 14 bilhões antes de Cristo, o Big Bang acontece, criando o nosso universo, e Zeus diz ter presenciado tal evento e foi magnífico.
4.600 bilhões de anos antes de Cristo, nosso sistema solar é criado. 4.500 bilhões antes de Cristo, a Terra é criada. 540 milhões antes de Cristo, a vida na Terra se inicia. 7 milhões antes de Cristo, os deuses criaram o primeiro homem, Adão. No Jardim do Éden, Adão se sentiu solitário, então ele pede a eles por uma companheira. Eles criam Eva, a primeira mulher. Juntos, eles viviam felizes até que a serpente se interessa por Eva e tenta fazer dela sua através da força, mas ela consegue escapar. Furioso com isso, a serpente dá uma mordida na fruta proibida da árvore do conhecimento e usa isso como evidência falsa contra a Eva, a fim de expulsá-la do paraíso. E quando ela estava prestes a ser expulsa, Adão entra no tribunal com 2 cestas cheias de frutas da árvore do conhecimento e dá uma mordida em todas elas, para que ele também seja expulso do Jardim do Éden. Enfurecido pelas ações de Adão, a serpente tenta matar os dois, mas é facilmente derrotado por Adão, graças ao reflexo divino. 6.999.070 a.C., Adão morre aos 930 anos. 4 milhões antes de Cristo, Shiva se torna o deus supremo dos hindus após subir o pico de Svarga, derrotando mais de 1000 deuses indianos. 5.983 a.C. é realizado um conselho dos deuses e o planeta Terra é inundado por Poseidon, causando o dilúvio de 40 dias e 40 noites. 4.983 a.C. é realizado um conselho dos deuses. 3.983 a.C. é realizado um conselho dos deuses. A humanidade é permitida viver, porém a Torre de Babel é destruída. 2.983 a.C. é realizado um conselho dos deuses. 2018 a.C. Hércules nasce em Tebas. 2000 a.C. o conselho dos deuses é realizado e a humanidade é permitida viver por mais 1000 anos, mas não sem punição. Zeus envia seu filho Ares para destruir a cidade de Tebas. Porém, Hércules defende a cidade após beber a ambrosia, o sangue de Zeus, se tornando um ser divino. Após isso, Zeus o faz cumprir os 12 trabalhos de Hércules. Nesse mesmo ano, Hércules mata o leão de Nemeia e a hidra de Lerna. 1999 a.C., Hércules passa um ano inteiro perseguindo o veado da deusa Artemis. 1998 a.C., Hércules começa a perseguir o javali de Erimanto e depois de um tempo ele finalmente o captura. 1997 a.C., Hércules limpa os estábulos de Augias. Ainda no mesmo ano, Hércules luta um dia inteiro contra as aves do lago Estínfalo. 1996 a.C., Hércules viaja para Creta para capturar o touro do deus Poseidon. 1995 a.C., Hércules captura os cavalos do rei Diomedes. 1994 a.C., Hércules pega o cinturão de Hipólita. 1993 a.C., Hércules mata o gigante Gerião e leva seus bois. 1992 a.C., Hércules viaja até o submundo para capturar Cérbero. 1983 a.C. é realizado um conselho dos deuses. 1947 a.C., Hércules oficialmente se torna um deus. 983 a.C. é realizado um conselho dos deuses. 753 a.C., Roma é fundada em 21 de abril. 563 a.C., Siddhartha Gautama nasce em Lumbini, Nepal. Siddhartha futuramente seria conhecido como Buda. 551 a.C., Confúcio nasce. 540 a.C., o rei Leônidas I de Esparta nasce. 539 a.C., o deus Zero-Fuku vai à Terra para curar os humanos de suas desgraças. 538 a.C., Beelzebub planta a semente do Lorde Demônio Rajun dentro de Zero-Fuku. 520 a.C., Zero-Fuku alcança seu objetivo, mas torna a humanidade miserável no processo. Ele se encontra com Buda sendo guiado por um grande grupo de pessoas e, frustrado e com ciúmes do sucesso do Iluminado em trazer felicidade às pessoas,
Zero Fuku se torna um ser tão cheio de ódio que se transforma nos 7 deuses da sorte. 483 a.C., Buda deixa seu corpo físico para viver como um deus. 480 a.C., o rei Leônidas morre na Batalha de Termópilas. 479 a.C., Confúcio morre. 470 a.C., Sócrates nasce. 431 a.C., a Guerra do Peloponeso começa. 404 a.C., a Guerra do Peloponeso termina. 399 a.C., Sócrates morre. 259 a.C., Yingzheng, que futuramente seria conhecido como Qin Shi Huang, nasce na China. 256 a.C., o imperador Liu Bang nasce na China. 220 a.C., Qin Shi Huang luta e derrota o demônio da guerra Xiu após 6 dias inteiros. 210 a.C., Qin Shi Huang morre. 202 a.C., Liu Bang vence a Batalha de Gaixia, tornando-se oficialmente imperador da China. 195 a.C., 1 de junho, o imperador Liu Bang morre. 156 a.C., o imperador Liu She nasce. 87 a.C., 29 de março, o imperador Liu She morre. 27 a.C., o Império Romano é fundado. Por volta de 5 a.C., Jesus Cristo nasce. 17 depois de Cristo, um conselho divino é realizado. 33 depois de Cristo, Jesus Cristo é crucificado. 71 depois de Cristo, o Coliseu é construído. 125 depois de Cristo, Dong Zhuo nasce no condado de Min, China. 137 depois de Cristo, Wang Yun nasce em Shanxi, China. 138 depois de Cristo, Huang Xiong nasce. 146 depois de Cristo, Ji Ling nasce. 155, Cao Cao nasce em Qiao, China. No mesmo ano, Sun Jian nasce em Hangzhou, China. 159, Han Dan nasce em Qiuanan, China. 160 depois de Cristo, Lu Bu nasce em Wuyang, China. No mesmo ano, Guan Yu nasce em Hedong, China. Du Qiwon também nasce em Chengdu, China. 161, Shen Gong nasce em Henan, China. Liu Bei nasce em Zhuo, China. Wang Quang nasce em Taiwan, China. 169, Fang Wei nasce. 170, Sheng Pu nasce em Tangshan, China. 181, 2 de abril, o imperador Xian de Han nasce em Lu Wang. 182, Huang Gai nasce em Wangzhou, China. O imperador Sun Quan nasce na China também no mesmo ano. 187, o imperador Cao Pi nasce na China. 190, Bao Zong é morto por Hua Xiong. 191, Huang Xiong é morto por Guan Yu por ordens de Cao Cao. No mesmo ano, Feng Wei, Mushun e Wang Kuang são mortos por Lu Bu no portão Hu Lao. 192, 22 de maio, Dong Zhuo é executado. No mesmo ano, 28 de junho, Wang Yun morre na Batalha de Chang'an. 196, Jiling morre. 199, Lu Bu e Shen Gong são enforcados por ordem de Cao Cao. 212, Sheng Pu e Huang Gai morrem. 220, Guan Yu morre. 15 de março, Cao Cao morre. 223, Liu Bei morre. 226, Cao Pi morre. 234, Imperador Xian de Han morre. 250, Du Qiwon morre. 252, o Imperador Sun Quan morre. 330, 3 de maio, o Império Bizantino começa a existir. 476, o Império Romano entra em colapso. 624, 17 de fevereiro, Wu Zhao, a primeira imperatriz da China, nasce. 705, 16 de dezembro, Wu Zhao morre. 1017, um conselho divino é realizado. 1328, 21 de outubro, o imperador Zhu Wanzang nasce. 1398, 24 de junho, o imperador Zhu Wanzang morre.
1453, 29 de maio, o Império Bizantino deixa de existir. 1475, 6 de março, Michelangelo nasce em Florença, Itália. 1503, 21 de dezembro, Michel Nostradamus nasce na França. 1508, Kamizumi Nobutsuna nasce na província de Kozuke, Japão. 1519, Toda Seigen nasce. 1521, Hosoin Inshun nasce em Nara, Japão. 1529, Yagyu Munetoshi nasce em Yagyu, Japão. 1560, Ito Itosai nasce. 1564, 18 de fevereiro, Michelangelo morre. No mesmo ano, dia 26 de abril, William Shakespeare nasce na Inglaterra. 1566, 2 de julho, Nostradamus morre, vai a Helheim e destrói a Bifrost, o portão entre os três reinos. 1575, Sasaki Kojiro nasce na província de Fukui, Japão. 1577, Kamizumi Nobutsuna morre. 1584, Miyamoto Musashi nasce na província de Harima, Japão. 1590, Toda Seigen morre. 1606, 25 de maio, Yagyu Munetoshi morre. 16 de outubro do mesmo ano, Hosoin Inshun morre. 1612, 13 de abril, Sasaki Kojiro é morto por Miyamoto Musashi. No mesmo ano, 13 de novembro, Miyamoto Iori nasce. 1616, 23 de abril, William Shakespeare morre. 1623, Miyamoto Iori é adotado por Miyamoto Musashi. 1645, 13 de junho, Miyamoto Musashi morre. 1653, Ito Itosai morre. 1678, 18 de maio, Miyamoto Iori morre. 1685, 31 de março, Johann Sebastian Bach nasce na Alemanha. 1733, 18 de setembro, Sugita Genpaku nasce em Yarai, Japão. 1750, 28 de julho, Johann Sebastian Bach morre. No mesmo ano, dia 8 de setembro, Tanikaze Kajinosuke nasce na província de Miyagi, Japão. 1756, 27 de janeiro, Wolfgang Amadeus Mozart nasce na Áustria. 17 de maio do mesmo ano, a Guerra dos 7 Anos começa. 1758, Onogawa Kisaburo nasce na província de Omi, Japão. 1760, 31 de outubro, Hokusai nasce em Edo, Japão. 1763, 15 de fevereiro, a Guerra dos 7 Anos termina. 1767, Taroukichi Seki, futuramente conhecido como Raiden Tamemon, nasce em Tomi, Japão, com uma condição anormal chamada ossificação extramuscular. 1769, Raiden andou sozinho pela primeira vez em sua vida. Quando sua mãe estava prestes a parabenizar Raiden, os músculos do seu corpo se contraíram, quebrando todos os ossos do seu corpo. Devido à sua condição anormal, os músculos de Raiden continuaram a crescer descontroladamente sempre que ele dava um passo sozinho. Apesar de sua condição, Raiden se recusou a desistir e continuou a seguir em frente. Ele desenvolveu sozinho os 100 selos em seu corpo para impedir que seus músculos crescessem demais, limitando a sua força. 1789, 5 de maio, a Revolução Francesa começa. 1790, já adulto, Raiden Tamemon, em uma série de vitórias consecutivas, derrotando seus oponentes com apenas um golpe, ele brilhou como um raio. Ele usou seus ganhos nas vitórias para reconstruir a sua cidade natal e aliviar os camponeses da fome. Isso fez com que os moradores o vissem não como um monstro, mas como seu herói. Mas um dia, os lutadores de sumô que lutaram contra ele o viram como um monstro. Desde então, Raiden selou seus movimentos mais poderosos para não machucar seus oponentes e nem prejudicar os mais fracos. Mesmo com sua força selada, Raiden continuou vencendo e enviando dinheiro de volta para sua cidade natal. 1791, 5 de setembro, Wolfgang Amadeus Mozart morre. 1795, 27 de fevereiro, Tanikaze Kajinosuke morre. 1799, 9 de novembro, a Revolução Francesa termina. 1806, 30 de abril, Onogawa Kisaburo morre. 1817, 1 de junho, Sugita Genpaku morre. 1825, 11 de fevereiro, Raiden Tamemon morre.
1834, 9 de novembro, Kondo Isami nasce no vilarejo Kamishihara, Japão. 1842, Okita Shoji nasce em Edo, Japão. 1849, 10 de maio, Hokusai morre. 1856, 10 de julho, Nikola Tesla nasce na Croácia. 1859, 22 de maio, Arthur Conan Doyle nasce em Edimburgo. 1868, 27 de janeiro, a Guerra Boshin começa. No mesmo ano, 17 de maio, Kondo Isami é executado, decapitado como um inimigo do Estado. 27 de junho, a Guerra Boshin termina, com Okita Shoji demonstrando grande coragem e habilidades com a espada. 19 de julho, Okita Shoji morre de tuberculose. 1869, 21 de janeiro, Grigori Rasputin nasce na Rússia. 1877, Jack o Estripador nasce em Whitechapel, Londres. 1888, março, Jack o Estripador encontrou sua mãe em lágrimas. Anne contou a Jack que um dramaturgo chamado Jack Smith, que havia visitado a sua mãe 13 anos atrás, se casou com uma nobre rica. A mãe de Jack ficou arrasada porque acreditava na promessa que Jack Smith fez de se casar com ela assim que suas peças começassem a vender. Enquanto Anne os deixava sozinhos, Jack tentou consolá-la, mas é aí que Mary revelou sua verdadeira natureza diante de Jack, dizendo que deveria tê-lo abortado. Jack foi atingido pela revelação de que a cor que ele percebia como o amor da sua mãe nunca foi direcionada a ele. Ele percebeu que não passava de uma ferramenta que a conectava ao seu pai. Jack viu que sua mãe tinha a mesma cor que todas as outras pessoas corruptas e degeneradas que ele conheceu ao longo de sua vida. Enquanto Mary destruía seus livros e despejava sua raiva sobre ele, Jack começou a sufocá-la. Nesse momento, Jack viu todo o corpo dela sendo tingido com a cor do medo, que ele nunca havia visto antes. Ele percebeu que essa poderosa emoção, capaz de suprimir todos os outros sentimentos, era a coisa mais bonita desse mundo. Jack então esfaqueou Mary, sua mãe, a matando. Naquela mesma noite, Jack procurou, encontrou e matou seu próprio pai também. Mais tarde no mesmo ano, nós descobrimos que o nosso Jack não era o Jack Estripador de fato. Na verdade, ele foi quem matou o verdadeiro Jack o Estripador. O Jack que conhecemos se tornou uma espécie de mercenário que vai atrás de pessoas com cores lindas para ele, e também vai atrás de pessoas que cruzarem seu caminho, é claro. Ainda em 1888, como evento mais recente do seu mangá spin-off, ele ainda está trabalhando como um mercenário contratado por uma inteligência secreta do governo britânico a fim de matar os podres da Inglaterra. Atualmente ele está caçando a organização Mamãe Ganso. 1905, 17 de dezembro, Simo Häyhä nasce na Finlândia. 1914, a Primeira Guerra Mundial começa. 1916, 30 de dezembro, Grigori Rasputin morre. 1918, a Primeira Guerra Mundial termina. 1930, 7 de julho, Arthur Conan Doyle morre. 1939, a Segunda Guerra Mundial começa. 30 de novembro do mesmo ano, a Guerra do Inverno começa. 1940, a Guerra do Inverno termina, com Simo Häyhä tendo matado mais de 500 homens como franco-atirador, recebendo o título de Morte Branca e o maior sniper de todos os tempos. 1943, 7 de janeiro, Nikola Tesla morre. 1945, a Segunda Guerra Mundial termina. 2002, 1º de abril, Simo Häyhä morre de velhice. E finalmente, em 2017, durante uma reunião do Conselho de Deuses, Brunhilda desafia-os para uma competição 13 contra 13 a fim de salvar a humanidade. Aí então, Shumatsu no Valkyrie que conhecemos tem início. A primeira luta foi Thor versus Lubu, Thor saiu vitorioso. A segunda luta foi Zeus versus Adão, Zeus venceu. A terceira luta foi Poseidon versus Sasaki, Sasaki ganhou. A quarta luta foi Jack versus Hércules, e Jack saiu vitorioso. A quinta foi Shiva versus Raiden e Shiva venceu. A sexta luta foi Buda versus Zero e depois Rajun, Buda venceu ambos. A sétima luta foi Hades versus Qin Shi Huang, onde Qin Shi Huang saiu como vitorioso. Nikola Tesla versus Beelzebub foi a oitava luta e Beelzebub venceu. E atualmente estamos no início da luta de Apolo contra o rei Leônidas I. Lembrando que até então o Ragnarok está se passando em apenas um dia. Ou seja, nesse mesmo dia,
Buda, após se recuperar de suas feridas, envia Sakata Gintoki, seu fiel amigo, para procurar Sigurd, no lugar mais fundo do Tártaro, uma prisão de demônios. E, senhoras e senhores, é isso que temos na timeline de Shumatsu. Caso vocês queiram que eu faça mais linhas do tempo nesse estilo, por exemplo, de outros animes, seja Naruto, Bleach, One Piece, por aí vai, ou até do universo de Shumatsu, por exemplo, o mangá do Lobuta completo, eu poderia fazer uma linha do tempo com os acontecimentos só dos personagens do mangá do Lobu, poderia fazer. Tudo vai depender de vocês, depende de como esse vídeo for recebido por vocês. Então, rumo aos 50k, e muito obrigado pelo apoio de vocês como sempre, até a próxima, se cuidem, valeu gente.